Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para iniciarmos mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus permitir termos estes momentos todos os dias com vocês. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Não importa onde você esteja, o importante é que estejamos reunidos em torno da Palavra de Deus. É estudando a Bíblia diariamente que nós vamos conhecendo a vontade de Deus para com cada um de nós e vamos tendo comunhão com Ele e vamos assim caminhando com Ele dia a dia até chegar o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Sara Santos, de Valinhos, em São Paulo. Maria Oneuza Silva Souza, é de Sanharu, em Pernambuco. Edna Souza, é de São José dos Campos, São Paulo. Arnaldo Cândido, é de Pesqueira, em Pernambuco. Cléria da Conceição Fernandes Santos, é de Bertioga, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos pela vida, agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Ó Pai, abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que estejam e que estão estudando conosco a Bíblia todos os dias. Tu sabes que cada um tem sua luta, seu problema, suas necessidades. Dê vitórias, Pai. Realize milagres na vida daqueles que estão necessitando de milagre. Ó Pai, abençoa todos os que nos pedem orações. Nós confiamos em Ti e nos méritos de Jesus. Amém. Nós vamos hoje iniciar mais um estudo nesta série Deus e a Aliança com o seu povo, e esta semana nós vamos continuar falando da aliança eterna que Deus tem feito com todos aqueles que ouvem a sua voz e que procuram fazer a sua vontade. Nós estudamos na semana passada sobre o chamado que Deus fez a Noé, a aliança com Noé, e toda aliança que Deus faz com o ser humano depende do ser humano aceitar e fazer a vontade de Deus. Noé, ele creu no que Deus havia falado para ele obedeceu, ele construiu a arca, ele entrou na arca com a família e eles foram salvos. Assim também nós, irmãos, precisamos crer no que diz a palavra de Deus e obedecer, fazer a vontade de Deus, e não procurar fazer a nossa vontade ou arranjar desculpas. Não, mas isso não é para nós, isso foi para aquela ocasião, isso hoje não tem nada a ver. Não, a palavra de Deus ela é eterna. A aliança de Deus não é eterna? A palavra de Deus é eterna, ela não muda. A palavra de Deus é uma só. Tudo que Deus disse lá no começo, no princípio, no Gênesis, no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e por todo o Velho Testamento, Deus também diz hoje no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. É a mesma coisa, a aliança é uma só. E então, Deus, depois que passou o dilúvio e o ser humano voltou a se corromper, Deus agora chama Abraão. Então, Deus chama Abraão para um relacionamento de aliança especial com ele. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Abraão, ele não era um adorador a Deus, mas ele era fiel aos princípios, aquilo que ele cria, ele era sincero, ele era justo. Então Deus, ele olha para o coração do ser humano, só que cada um tem que ser justo e ter relacionamento com Deus sincero naquilo que ele conhece. A partir do momento que o conhecimento sobre a vontade de Deus para conosco vai aumentando, os nossos relacionamentos com Deus e a nossa obediência também vai aumentando. Então, Deus ele chama aqui Abraão para um concerto, para uma aliança, a aliança eterna. E Deus diz então lá em Gênesis 17, verso 7, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, é uma aliança eterna, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então,
Deus, ele é como um pai, como uma mãe, quando tem um filho doente em casa, e o pai e a mãe, às vezes, perdem o sono, ficam sentados à beira da cama, cuidando do filho que está doente. Assim também é Deus. Deus está cuidando de cada ser humano, porque nós estamos vivendo num mundo doente, contaminado, corrompido pelo pecado, um mundo que caminha para o seu final, e Deus está assentado, figuradamente, ao lado da cama de cada ser humano, cuidando e insistindo para que possam aceitar esta aliança que Deus quer fazer com cada um de nós. A aliança, ela é eterna. Deus, ele cumpriu a sua promessa, enviou Jesus para morrer em lugar do ser humano. Agora cabe a cada ser humano individualmente aceitar esta aliança que Deus quer fazer. Porque a morte de Jesus, ela é universal, é por todos os seres humanos, mas depende de cada um aceitar esta aliança ou não. Quando Deus chama Abraão, Abraão poderia ter recusado e poderia ter dito para Deus: Senhor, eu não quero sair da minha terra, da minha parentela. E então Deus teria procurado uma outra pessoa para fazer aliança. Mas Abraão aceitou, Abraão creu. Deus, amigos e irmãos, ele quer fazer uma aliança comigo e com você hoje, mas nós precisamos crer, precisamos obedecer. Às vezes não é fácil nós sairmos da nossa zona de conforto, do nosso lugar onde nós estamos. Nós queremos permanecer fazendo as mesmas coisas que nós fazemos até hoje, nós não queremos mudar de atitude, nós não queremos mudar de vida. Mas se nós quisermos fazer parte desta aliança eterna, nós precisamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E Deus, ele quer o melhor para nós, Deus, ele quer nos salvar. Por isso que Deus fez esta aliança, interessado em salvar a humanidade. Não é porque Deus quer se beneficiar desta aliança, quer tirar proveito, não. O interesse de Deus é salvar. Então, interessante que Deus, ele chegou para Abraão, quando chamou, para sair da terra dele, da parentela. Abraão creu, Abraão saiu, e Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Então, quando chegamos em Gênesis 15, e no verso 7, nos diz a palavra de Deus: então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Eu sou o Senhor. Aqui, quando nós vemos Deus falando com Abraão, pode ler aí na sua Bíblia, Gênesis 15, verso 7, você vai ver que esta palavra Senhor está com letras maiúsculas. Esta palavra em letras maiúsculas é Deus se identificando a Abraão e a cada ser humano. Esta palavra escrita em hebraico, ela não tem consoante, ela é apenas YHWH, mas que nós pronunciamos Javé, ou o Senhor com letras maiúsculas. Deus, ele se identifica aqui a Abraão, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou Javé, que te tirou de Ur dos Caldeus. Irmãos, de onde foi que Deus nos tirou? Qual era a vida que nós vivíamos antes de idolatria, de orgias, de bebedeiras, de farras? Não importa qual a situação que nós vivíamos antes, qual a terra que nós vivíamos. Abraão era em Ur dos Caldeus, não importa a situação, mas Deus nos tirou de lá. Não fomos nós que saímos por nós mesmos sozinhos, não, porque nós não temos forças para sair da nossa condição pecaminosa. É somente Deus que tem o poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa situação. Eu sou Javé, eu sou o Senhor. E então, Deus aqui se apresenta a Abraão como o Eu Sou, o Todo-Poderoso, Javé. E sempre que você ler na sua Bíblia este nome, Senhor, escrito em letras maiúsculas, é porque vem do original hebraico Javé, ou YHWH, que nós chamamos de tetragrama. E era até difícil pronunciar,
porque não tinha vogais, somente consoantes. Mas Deus, amigos e irmãos, Ele é eterno. É isso que quer dizer essa palavra Javé. Eu sou Javé, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que existe, não tem princípio e nem fim. Eu sou o Deus que existe por si mesmo. Irmãos, Deus ele não foi criado, Deus ele é eterno. E nós precisamos crer nisso e aceitar que Deus não tem princípio e nem fim. Deus, ele é o que existe desde os tempos da eternidade. E então, Deus, quando falou com Moisés lá no Monte Horebe, quando aquela sarça ela ardia, mas não se consumia, em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus então aqui explica o significado dessa palavra Javé. Eu sou o que sou. E acabou, ponto final. Deus é o que é. Não adianta nós querermos explicar ou entender Deus. Nós precisamos aceitar que Deus é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele também é Deus. Nós precisamos crer neste Deus que é poderoso, neste Deus que é eterno, nesse Deus que existe por si mesmo. Esse Deus, Ele se apresentou então a Abraão. E esta aliança eterna que Deus fez desde lá do Jardim do Éden com Adão e Eva, é agora refeita com Abraão. Agora dependia Abraão aceitar esta aliança ou não. E é este estudo que nós vamos estar desenvolvendo esta semana. Amanhã nós já estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir, dando continuidade a esta aliança que Deus fez com Abraão e que também esta mesma aliança, ela é para cada um de nós hoje. Que Deus esteja com cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, nos dê um bom dia e não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.